Olá, jovem! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre aquele anime delícia, aquele anime maravilhoso, aquele anime lindo da temporada de primavera de 2019. É aquele anime que quando você vê, se você já chora fácil com tudo, você deve ter chorado quase com esse episódio, na minha opinião. Mas então vamos falar de Kono Ototomare, episódio de número 4, mais conhecido como o anime do Chika, porque, sério, o Chika, eu já disse, é o personagem que rouba a cena, é o verdadeiro protagonista da obra, a gente viu mais dele, mas, então, o que eu quis dizer que com Chora Fácil você deve ter chorado nesse? Foi um episódio que foi simples, se eu fosse resumir assim, ele foi simples e bonito, porque a gente vê que ele não teve grande destaque, ele focou mais no Slice of Life, só que focado no Kotô. Só que foi bonito algumas cenas que o episódio teve, então é aquele episódio que gera até uma emoção, eu até não vou dizer que gera lágrimas, mas o próximo episódio eu tenho fé que talvez gere lágrimas. Mas então vamos falar desse episódio, o que teve nele, Haru? Então, se a sua pergunta foi essa, a gente teve várias coisas. Como eu falei, o foco no Chika, a gente viu que ele tem um talento natural para o Kotô, como foi apresentado. A gente também teve momentos do nosso chip, a Hozuki e o Chika. Eu tenho fé que esse chip vai acontecer. Eu tô acreditando desde o episódio 2. E também tivemos várias outras cenas que foram legais e de destaque da obra. Para todo caso, vamos logo falar então sobre o que teve no episódio, o que eu gostei, o que eu achei. Quero saber também sua opinião nos comentários, porque é sempre legal ver o seu ponto de vista, o que você achou sobre esse episódio. Se você quiser comentar, comenta aí que sua opinião sempre será bem-vinda. Se você quiser também compartilhar o vídeo, dar like, se inscrever no canal, sempre será bem-vinda essa ajuda. Afinal, quanto mais o canal crescer, mais contente eu vou ficar. Então, se você gosta do vídeo, se você já tá gostando do canal, eu conto com a sua inscrição. Muito obrigado caso você se inscreva. E se você já é inscrito, muito obrigado. Peço que você comente ou queira compartilhar o vídeo com a mãe, com o irmão, com amigos. E peça para se inscrever que isso ajuda. Bom, vamos falar agora sobre o episódio número 4 de Kono Ototomare. O episódio que faz você se emocionar. Mostrado na prévia do episódio anterior e no vídeo que eu falei que eu já desconfiava o que seria, vimos que eles estão treinando, só que bem esforçadamente, digamos, porque eles têm um mês para conseguir tocar uma peça boa para a escola inteira para que o clube continue de pé. O que acontece é que vemos que está complicada a relação do Chika e da Hozuki, porque o Chika ele ainda não consegue tocar bem o Kotô, ele vê que o dedo dele, digamos que é meio macio, e daí ele pede como é que ele pode ir bem no dedilhado ali de uma parte do Kotô, que ele tem que fazer, digamos que uma sessão. Acho que quem toca bem esse instrumento deve saber bem, apesar que é um instrumento tradicional do Japão. Bom, para todo caso, daí a gente vê isso e ele pergunta pra Hozuki como é que ele deve ir, como é que ele pode tocar. E daí ela, tipo, já fala, treina, você não fez bem. E, tipo, o problema da Hozuki é que, digamos que, devido ao treinamento, digamos que a experiência que ela teve com a família dela, ela não toca, digamos, ela toca bem, só que ela não sabe ensinar. Tipo, palavras como não sei, não posso, não pode existir no vocabulário dela, por conta de que a mãe dela, digamos que obrigou que ela tivesse isso em mente, que ela ia ser a sucessora da escola, tipo de Kotô, como já foi mostrado que ela é filha de uma grande família prestigiada nisso. O problema é que vemos que isso afetou muito ela, tanto que ela não teve amigos, então fica difícil essa parte, como ela mesma admitiu, ela não consegue ensinar porque isso já vem dela desde criança, só que o jeito como fizeram a cena ficou muito engraçado daí no episódio, tipo o Chika já reclamou, mas daí voltando no assunto, o Kurata lá, ou o Takezu, como você preferir chamar, né, ele chegou lá, e daí ele fala que acontece que isso é só com treino, ele explica que logo logo o dedo dele vai ficar, digamos que mais, não é bem endurecido. Olha, eu tô esquecendo a palavra, mas é que quando você começa a treinar bastante, digamos, diariamente, o seu dedo, ele não fica mais macio, ele fica meio, como eu posso dizer? Eu não vou lembrar, talvez se eu lembrar a palavra, eu deixo na tela, só que aí é mostrado que com o tempo o dedo dele vai se adaptar, ele vai ficar, digamos que, mais duro para tocar o dedilhado, não vai ficar macio. Então daí acontece que daí é explicado isso, e digamos que essa parte do episódio é levada num clima mais leve com a chegada aí do presidente. E daí o episódio mostra outras cenas de destaque. Vemos que o Takezu, ele se considera um mau presidente, e eu admito que isso é legal. Por que é legal? Porque, digamos que querendo ou não, ele, mais ou menos, ele é um mau presidente. Eu acho que esse ponto do personagem admitir seus erros é algo bem, digamos que, humilde e grandioso. Ele vê que ele é um mau presidente, ele tenta melhorar, ele tenta se inspirar na presidente anterior.
Então foi bem legal isso, tipo, ele vê a situação ali que o clube tá, digamos que essa meio que essa rivalidade, essa briga ali da Ruzuki com o Chika, e ele tenta fazer com que todos os membros se juntem. E daí ele convida todos para ir comer, tipo, para fazer uma refeição após o clube. Então acontece que a Ruzuki, ela é meio tímida ainda com isso por conta das relações que ela nunca teve. Então ela ia dispensar, até que o nosso querido protagonista, o Chika, puxa e fala que de vez em quando não há problema ir junto. Então ele meio que, tipo, obriga, ela vai ter que ir. E daí foi legal, porque como eu disse, por mais que o Kurata tenha tido a ideia, o Chika que foi aquele pilar ou aquela ponte para fazer ela meio que ir junto. Então eu gostei bastante dessa cena. E daí a gente viu que aí que começou a amizade entre todos, porque como o Chika falou ainda mais para Ruzuki no restaurante, se você não sabe algo, não há problema em falar que você não sabe. Então, tipo, aí vai gerando uma amizade, daí ali que aconteceu aquela cena que ela falou que para ela é natural tudo aquilo. Então, eu gostei, eu acho que a obra tá melhorando, essa questão da amizade vai começar a crescer mais ainda. Então, no próximo episódio a gente vai ver uma amizade mais estreita entre todos os membros do clube. Então, eu admito, não teve um momento mais legal que esse episódio pra refortalecer, ou melhor, para fortalecer o laço entre todos. E daí tivemos a cena que deixa a Ruzuki surpresa e nós, digamos que surpresos e curiosos para o próximo episódio. O que aconteceu no final? Então, a gente vê que aquele membro do clube também, que é amigo do Chika, ele está chegando mais cedo, porque ele se sente que ele está, digamos, não está em sincronia com todos, porque o episódio mostrou que todos já estão começando a conseguir fazer o som sincronizado, algo que é difícil no começo. E daí vemos que ele tá indo mais cedo, tá praticando no Kotô, e daí acontece que a Ruzuki também chegou, então eles têm uma conversa breve. E acontece que eles começam a falar sobre o Chika, porque ela pergunta por que ele está se esforçando tanto. E ele diz que é por conta do Chika, que o Chika está se esforçando em algo que é tão traumático para ele, e seria errado ele também não estar se esforçando. Então isso foi legal, porque daí ela pergunta, como assim? O Chika faz isso então por dedicação ao avô dele, que toca Kotô? Por que será? E daí acontece que ele fala algo, ele no caso o amigo do Chika, que abalou ela e deixou a gente curioso. Foi uma revelação que acabou nesse clima do episódio só com um e assim o episódio daí vai manter suspense até uma semana ou a gente vai ler o mangá. Só sei que vai ser algo surpreendente, talvez seja algo que deixou ela abalada, assustada. É uma coisa que vai ser importante talvez para ela mesma não ser tão arrogante como ela estava sendo. E daí você deve estar se perguntando, você leu o mangá, né, Haru, seu desgraçado? Então, acontece que, digamos que eu fui com muita sede ao pote. Eu quero deixar essa coisa já deixada bem clara no vídeo. Não vá para o mangá. Isso é um conselho meu. Não vá para o mangá até o final do episódio 12. E daí você deve estar falando, Haru, mas você tá indo pro mangá. Então, no caso, foi bem engraçado o que aconteceu comigo. Eu fui olhar de curioso, não que eu vou ler o mangá. Eu quero deixar bem claro isso no vídeo, porque eu sou mais aquela recomendação que se você quer ler o mangá, leia antes ou leia após acabar a primeira temporada. Por quê? Porque eu acho que se você ler após acabar a primeira temporada, vai ser muito mais legal. Como eu já falei em um vídeo, Kono Oto Tomare já teve a segunda temporada anunciada. Só que até lançada, e se você quiser ler o mangá, não há problema nenhum. Mas eu acho que, tipo, é só uma semana de espera, então é mais legal você esperar. Aconteceu que eu fui e olhei, porque eu ia olhar um capítulo que adaptou esse episódio, porque eu queria ver se foi correto, se tinha sido revelado no mangá. Só que eu fui no capítulo à frente, que daí eu descobri qual foi o motivo que deixou a Ruzuki assustada. Então, o meu conselho é, você quer ir pro mangá? Vai pro mangá, mas vai após a primeira temporada ter acabado. É só uma dica e um conselho meu. Eu acho que você vai ter uma experiência melhor do anime. Mas também não critico se você quiser ler o mangá enquanto assiste o anime. Também é uma experiência tão boa quanto só ver o anime. A minha recomendação é só que você espere, porque daí, tipo, a primeira temporada acabou. A segunda temporada vai levar um tempo pra lançar. Então daí você vai lendo o mangá, tipo, pra deixar, digamos que a saudade não tão grande. Mas para todo caso, falando então do que aconteceu no anime, eu já dei essa dica, se você quiser ler, tudo bem, mas espera. Bom, eu tava falando daí da Ruzuki, não é mesmo? Pra tentar não dar spoiler nesse vídeo ainda, porque é o episódio 4. Então, é uma revelação que vai deixar ela surpresa, porque o que será que ela descobriu sobre o Chika? Porque até então a gente vê que tem algo do Chika que ele quer manter, que é esse carinho do Kotô que ele herdou do avô dele, o clube, como a morte do avô. Só que eu acredito que isso a Ruzuki já sabe, não é mesmo? Pelo menos da morte do avô do Chika. Isso acredito que todos do clube já sabem.
Mas para todo caso, vamos esperar o próximo episódio, não é mesmo? Daí a gente fala, porque eu posso ter dado spoiler, eu não queria ter dado spoiler. Mas não é um spoiler tão grande, acredite. Mas para todo caso, vamos continuar falando só do episódio antes que eu abra a boca mais ainda. Então, daí continuando, daí a gente viu que o episódio acabou nisso. Só que tem cenas ainda que eu tenho que falar do episódio que eu não falei e que eu gostei bastante. Mas estão tendo falado a revelação ali que deixou a Ruzuki meio abalada. Eu acho que vai ser legal de ver isso no próximo episódio. Ainda mais porque a animação vai ser linda no próximo episódio. Então eu tô ansioso. Para todo caso, então foi mais isso o episódio. Só que ainda tem umas 2 ou 3 cenas que eu vou falar no vídeo. A primeira cena em questão que eu vou falar é a cena, digamos que foi do Kotô. Então, aquela cena que todos estão treinando lá naquele, como eu posso dizer, acho que naquele local que conserta Kotôs. Então foi legal ver isso, que eles estão treinando, eles estão tentando descobrir o motivo da peça, o que significa o título da peça. Como foi explicado, o Kotô foi feito inspirado em um dragão, então tem toda uma origem nesse instrumento e o nome do título da peça também tem um significado a mais. Então eu acho que essa parte foi bem legal, foi bem bonita, tem uma explicação como se fosse os sentimentos do céu e da terra, os sentimentos da pessoa para a plateia, isso no ponto de vista dos personagens em questão, da Ruzuki e de alguns outros do clube. Então eu acho que foi legal isso, foi uma parte bonita, foi uma parte simples e que mostra a Ruzuki sorrindo, só que é um sorriso sincero, não é um sorriso maléfico como ela fez no começo. Então eu achei bem legal, eu acho que foi uma parte muito bonita, foi uma parte de destaque ainda mais para a wife, que ela tem aqueles momentos doces dela. Então eu gostei, acho que foi uma parte a se destacar. Agora vamos falar de outras partes, porque temos que falar daqueles membros do clube de banda, algo parecido, que são meio que rivais aí do Kurata. Vemos que eles estão meio que discriminando o Kurata, porque toda a escola ali acha que o Kurata ele está sob ordens dos delinquentes do clube de Kotô, que ele está tendo que obedecer e ele não quer contar a ninguém. Só que essa não é a verdade. Tipo, eles são delinquentes? Não são tão mais, eles são alunos dedicados ao Kotô, eu diria. Então, tipo, o Kurata, ele vê o esforço que como eu posso dizer, o Chika e os outros estão fazendo. Então ele acha injusto esses boatos. Então daí ele começa a discutir com aquele cara daquela banda que você que viu já sabe quem é. E acontece que quem ouve? Quem aparece? Sim, aquele personagem que a gente ama, o Chika. Porque ele só chega falando Takezu Senpai em Shonin Bukatsu e alguma coisa assim, porque eu não vou lembrar agora a forma que foi estruturada a frase. Mas se eu não me engano é em Shonin Bukatsu que é vamos ao clube. Então, para todo caso, daí a gente viu que ele falou e tipo, quando ele falou, tipo, com senpai, foi tipo algo de respeito. Porque, tipo, no Japão tem muito honorífico, isso é uma questão mais de respeito. Então, o anime mostra também isso, vários animes, isso já é costume, você já tá acostumado se você viu vários. O senpai é um termo de respeito, querendo ou não. E daí a gente viu que a diferença, porque ele sempre chama de Megane, tipo, já virou uma intimidade, que quer dizer 4 olhos, óculos. Então daí acontece que a gente vê que, tipo, ele falar na frente dos outros e ele já intimidar os outros alunos ali foi legal, porque mostrou que ele estava ajudando o Kurata, o Takezu. Então eu gostei, eu acho que foi muito bonita essa parte, ainda mais o Kurata falando que a partir de agora ele tem que fazer com que os sentimentos de todos sejam mostrados em volta para os outros alunos, para ver o esforço que eles estão fazendo e ver a forma que ele agradeceu o Chika, foi muito legal. Então tivemos outras cenas que foram legais e que foram engraçadas, como a cena lá do Chika falando para aquela Bachan lá, falando tipo... a gente vai fazer uma boa apresentação, então deixa a gente praticar com os Kotôs aqui, porque a gente vai fazer a apresentação que você mais vai gostar de ter ouvido antes de morrer. Então foi muito engraçada essa cena, ainda mais porque ela é amiga do Gen, que é tipo o avô do Chika. Então tipo, foi legal ver, eram essas palavras que ela queria que o próprio Gen tivesse ouvido do Chika. Então eu achei bem legal e foi bem engraçada essa cena. Para todo caso, também tivemos outras cenas que foram legais, mas eu acredito que eu já falei daí ao longo do vídeo, tipo, o anime foi muito bom. Eu acredito que o próximo episódio vai fazer a gente chorar, eu acho que esse anime vai fazer a gente chorar um monte até o final da primeira temporada. Então, eu tô gostando dos momentos que a obra coloca de flashback e volta para o momento atual. É algo bem curto, só que, tipo, dá informação sobre os personagens principais. Eu acho que todos estão ganhando desenvolvimento, isso é legal. Principalmente o Chika, como foi mostrado nesse episódio, ele tem um talento para o Kotô. É um talento natural, só que ele mesmo ainda não conseguiu desenvolver totalmente. Então, promete, se ele praticar mais, ele desenvolver e ser, digamos que, considerado o ace, o melhor ali do clube de Kotô. Então, acredito que a obra vai, digamos que, apresentar mais disso com o tempo.
Para todo caso, era isso que eu queria falar, meus queridos jovens, sobre o episódio de número 4 de Kono o Totomare. Foi um episódio que eu já disse, foco muito no Chika, teve Hozuki, teve Kurata, e os outros membros até que ganharam seu destaque, eles estão também se esforçando. Então foi um episódio muito bonito, eu gostei, acho que você deve assistir se você ainda não viu. Se você assistiu, me diga nos comentários que você gostou, compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal. Para todo caso, Haru, então, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Se essa é a sua pergunta, meu querido e minha querida senhorita, jovens, vamos esperar um episódio que promete ser um pouco carga emocional e um episódio bonito em animação. Porque vemos que vai ser tocado aquela peça naquele teatro para todos. Provavelmente eles não vão enrolar, eles vão colocar isso no próximo episódio, porque pela cena da prévia a gente vê que todos estão reunidos com o Kotô. Então eu acredito que o próximo episódio vai ser essa questão da Hozuki e do Chika, daí numa animação bonita, daí vai ter essa apresentação e, se duvidar, a aparição de um novo personagem, de uma nova personagem. Porque não é spoiler isso, você nota na abertura que aparece uma garota em questão que vai participar também do clube de Kotô. Então será que ela vai aparecer após a apresentação? Será que vai ser no próximo episódio? Vamos ter que esperar para poder falar. Então, vendo o próximo episódio, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?